Bom, pessoal, ó, agora a gente quer calcular de novo, né, a equação de um plano tangente, a superfície dada, que é essa aqui, ó, z igual a 3 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes y mais 3 ao quadrado, mais 7, né? E nesse ponto aqui, ó, 2 menos 2, 12, tá? Eu fiz aqui no GeoGebra a superfície, tá? Vai ser um paraboloide. Cada esse mais 7 aqui, ó, que aparece, ele tá muito alto aqui, né, o vértice dele. E a gente quer a equação tanto do plano que tangencia a superfície nesse ponto azul aqui, tá? Bom, não tem segredo, só jogar na fórmula, tá? A primeira coisa, então, a gente tem que calcular as derivadas parciais. Então, del z del x, esse então é del x de 3 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes y mais 3 ao quadrado, mais 7. Del z del x, isso é del x de 3 vezes x menos 1 ao quadrado, mais del x de 2 vezes y mais 3 ao quadrado mais 7. Eu não vou abrir mais isso aqui porque vai dar zero, né? Ó. Essa função aqui, ó, só depende de y, né? Então, quando eu derivar em relação a x, vai zerar. Então, isso aqui implica o z del x é a derivada dessa função aqui em relação a x, né? Então, isso aqui, ó, a constância é para fora, então sobra del x de x menos 1 ao quadrado. Aqui, gente, ó, a gente tem que usar a regra da cadeia, tá? A gente aprendeu na cálculo 1. Que é a expressão da forma u elevado a n, né? É um u quadrado, onde u é esse x menos 1. Então, pela regra da cadeia, a derivada é n vezes u elevado a n menos 1. Não é só isso, você tem que multiplicar pela derivada de u, tá? Não é tão difícil, mas às vezes a gente acaba esquecendo, né? Talvez. Dessa parte aqui, né? Dessa parte aqui. Vamos lá. Esse modo del z del x fica 3 vezes. A derivada de x menos 1 ao quadrado é 2 vezes x menos 1 elevado a 1 menos 1, que é 1, vezes a derivada de u. No caso aqui, derivada de x menos 1. Derivada aqui dá 1, né? Então, desse modo, del z del x é 6 vezes x menos 1. Não acabou ainda, né? Por quê? O que nós precisamos aqui no ponto 2 menos 2, né? Então, vou calcular a derivada parcial no ponto 2 menos 2. Então, o del x de f no ponto 2 menos 2, isso é 6 vezes 2 menos 1, que é 6, né? Del f del x no ponto 2 menos 2 é 6. Vamos lá então agora. Vamos calcular a derivada parcial em relação a y. Agora vamos calcular a derivada parcial, né, dessa função z em relação a y. Então, ó, del z del y, isso é del y, 3 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes y mais 1 ao quadrado, mais 7. Y mais 3 ao quadrado. 3x menos 1, y mais isso. Acontece, ó, as parcelas só tem x, quando você for calcular a derivada, vão zerar, né? Então, ó, já as parcelas em amarelo, como você não vai precisar se preocupar, já vou pôr direto. Isso aqui é del y
de 2 vezes y mais 3 ao quadrado. Tá? Um del z del y, 2 a constante sai para fora, que vai multiplicar del y de y mais 3 ao quadrado. Derivada de y mais 3 ao quadrado, igual a gente usou na derivada parcial em relação a x, né? Então, isso aqui é 2 vezes y mais 3 elevado à primeira potência, vezes derivada de y mais 3 em relação a y. Vezes del y de y mais 3. Essa derivada aqui dá 1, né? E vai dar del y. Aqui, ó, del z del y vai ficar 4 vezes y mais 3. Então, pessoal, agora, calculando, né? Então, del f del y no ponto 2 menos 2, se não me engano. Isso. No ponto 2 menos 2, isso é 4 vezes menos 2 mais 3, que é 4 vezes 1, que é 4. Então, lá na fórmula, o del f del y, ele é igual a 4. Então, desse modo, uma equação do plano tangente à superfície, deixa eu não cabe aqui, z igual a 3 vezes x menos 1 ao quadrado e assim por diante, né? Mais 2 vezes y mais 3 ao quadrado mais 7. Vai ficar assim então, né? A fórmula é z menos a derivada parcial de f em relação a x, no ponto x0, y0, e esse número multiplica x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação a y, calculada no ponto x0, y0, e esse número multiplica y menos y0. Então a gente tem que z menos o ponto, a cota do ponto, né, que é 12. Então, z menos 12 é igual a derivada parcial de f, deu 6, né, de y deu 4. Então fica 6 vezes x menos... Quem é o x0? Primeira coordenada aqui, ó, é 2. A derivada parcial de f em relação a y deu 4. Vezes y menos y0. Y0 é menos 2. Então, menos y0 é 2, positivo. Então, fica y mais 2. Então, desse modo, então, z menos 12 é 6x menos 12 mais 4y mais 8. Continuando, ó. Menos 12 vai embora com menos 12, sobra aqui, a gente tem que 6x mais 4y menos z mais 8 é igual a 0. Então essa é uma equação do plano tangente, tá? Superfície aqui, ó, nesse ponto aqui, no ponto 2 menos 2, 12. Vamos colocar, é 6x mais 4y, 4y, já vou igual a 0 aqui, menos z mais 8. Faltou menos z mais 8.
Ó, não é 100%, né, o GeoGebra aqui, mas o que vai acontecer é que ele, pelo menos em uma vizinhança aqui desse ponto A, ele intersecta a superfície só nele, só nesse ponto, né? Outra maneira de enxergar é que se eu der, fosse, digamos assim, mais um fosse dando a superfície, você ia ver que quando chegasse próximo do ponto A, você vai olhando bem perto do ponto a superfície vai ficar na vizinhança do ponto A, fica parecendo um plano, né? Fica se aproximando desse plano, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai calcular uma equação, né, para o plano tangente, a superfície tem essa equação, né, nesse ponto aqui, ó, né? O gráfico está aqui, ó. Em azul aqui está o gráfico daquela equação, né? Z igual a raiz quadrada de xy. Então a gente quer obter o plano que tangencia essa superfície aqui nesse ponto, né? Então o plano vai ter uma próxima aqui do ponto A, vai intersectar a superfície, essa superfície só nesse ponto aqui. Vamos lá. Bom, tranquilo. Primeiro a gente calcula a derivada parcial em relação a x, aplica no ponto 1, 1, depois calcula a derivada parcial em relação a y, calcula ela no ponto 1, 1, e no final joga na fórmula, né? Então, ó, del z, del y, opa, del x primeiro, né? Na verdade, tanto faz a ordem que você calcula, mas vamos primeiro em relação a x. Raiz quadrada de xy. Ó, vou fazer meio que um passo a passo. Essa raiz quadrada você pode enxergar como sendo x vezes y elevado a meio. Tá? Ah, e agora, para calcular essa derivada, você vai derivar. Usa a regra da potência, tá? Então vai ficar assim, né? Del z, del y, del x, perdão, fica meio vezes xy elevado a 1, meio menos 1, na verdade, né? Meio menos 1, x e xy, tá? Então, del z, del x, isso aqui fica meio, vai ficar xy elevado a menos meio, né? Meio menos 1 menos meio. Essa derivada aqui, ó, o y vai sair para fora, vai sobrar del x, que é 1. Então, essa derivada aqui, ó, vai dar esse xy elevado a menos meio é 1 dividido por xy elevado a meio. Mas xy elevado a meio é raiz quadrada, né, de xy. Então, ó, isso aqui vai ficar assim, ó. Y dividido por 2 vezes a raiz quadrada de xy. Dá para dar uma simplificada ainda, se quiser? Dá, né? Mas eu vou deixar assim, porque a gente vai ter que calcular no ponto. Não vai fazer tanta diferença, não. Vou deixar assim. Porque esse y aqui, você pode escrever com raiz de y vezes raiz quadrada de y. Vai cancelar com raiz quadrada de y embaixo aqui. Vai ficar no final raiz quadrada de y sobre 2 vezes raiz quadrada de y. O que a gente quer aqui não vai mudar muita coisa, tá? A gente vai calcular no ponto 1, 1, né? Então esse aqui, ó, é 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 1 vezes 1. Ou seja, é meio, né? Vou fazer a mesma coisa agora no derivado parcial em relação a y. Acontece que vai dar a mesma coisa, tá? Olha só. Nós só troca, porque se trocar x e y aqui, ó, vai dar, não muda a função, né? Então é claro que a derivada parcial em relação a y vai ser igual aqui. Esse aqui é del y
da raiz quadrada de xy. Então, del z, del y. Isso é a derivada parcial em relação a y de x vezes y elevado a meio. Então, del z, del y vai ficar meio vezes x vezes y elevado a meio menos 1, né? Vezes a derivada em relação a y de x, y. Então, isso implica que del z, del y vai ficar meio x vezes y elevado a... Perdão, meio menos 1 é menos meio, né? Então fica x vezes y elevado a menos meio. Eu estava pensando na outra passagem. Essa derivada parcial aqui, ó, o x a gente interpreta como constante, né? Está multiplicando o y, você pode pôr para a derivada. Então sobra del y, que é 1. Então essa derivada parcial aqui vai dar 1. Perdão, vai dar x. X vezes 1, na verdade, né? Que é x. Então del z, del y fica como? X dividido por meio vezes a raiz quadrada de xy, né? De novo, x vezes y elevado a menos meio é 1 dividido por x vezes y elevado a meio. X vezes y elevado a meio é essa raiz quadrada aí. Bom. Agora calcula no ponto 1, 1. Então, del f, del y no ponto 1, 1 vai ficar a mesma coisa que o anterior, né? Del f, del y no ponto 1, 1 também é meio. Assim, uma equação do plano tangente à superfície. A superfície que é z igual a raiz quadrada de xy, né? Tangente, então é o plano que vai tangenciar a superfície no ponto 1, 1, 1. Então é z menos z0, que é 1, igual a del f, del x, né? No ponto 1, 1, meio, vezes x menos x0. A derivada parcial em relação a y também é meio. O ponto y menos y0, y0 é 1. x0 aqui é 1 também, né? Então isso aqui implica. Então z menos 1 é igual a meio x menos meio mais meio y menos meio. Vou multiplicar todo mundo por 2. Então 2z menos 2 igual a 2x menos 2 menos 1. Aqui tá errado. Tá? Vou multiplicar todo mundo por 2, né? Então vai ficar meio vezes 2 é 1. 1xx menos 1 mais y menos 1. Então, ó, menos 1, menos 1, menos 2. Vai embora com esse menos 2 aqui. Então, o nosso plano, ele tem a equação geral x mais y menos 2z igual a 0. Esse é o plano procurado. Tá aqui, ó. X mais y menos 2z igual a 0, né? Ó, ele vai tangenciar o gráfico da função. De novo, o GeoGebra não é perfeito, né, para enxergar isso aqui, mas a ideia é que esse plano, o que vai acontecer é que esse plano, se olhar bem próximo aqui do ponto A, pontos só bem próximos ali, você vai ver que os pontos do plano estão bem próximos dos pontos da função. Quanto mais próximo do A pegar o ponto, mais próximo vai estar o ponto do gráfico, né, da superfície, estará mais próximo aí, mais próximo
do plano. Então, vai acontecer que os pontos desse plano, né, são boas aproximações para as cotas, né, da função que vai ter essa superfície como gráfico. Tá? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Tá? Na próxima aula a gente vai estudar linearização, né, de funções, que é essa ideia, tá? Não vai ter nada muito diferente do que a gente aprendeu hoje. Que é dada uma função, a gente vai ter uma aproximação, né, dela através da maneira linear, que na verdade é utilizando o plano tangente, ok? Até lá então.